seja muito bem-vindo ao nosso preparo do Programa de Aceleração LGPD na Prática. Nesse primeiro vídeo que eu estou mandando para vocês, quero me apresentar, quero contar um pouquinho da minha história com a LGPD. Aqui na tela está o meu currículo, mas eu vou contar um pouquinho, da minha história, contar um pouquinho como eu comecei na LGPD. Eu me chamo Letícia Cel, sou de Juiz de Fora, interior de Minas Gerais, uma cidade de pouco mais de 500 mil habitantes, na zona da Mata Mineira, perto do Rio. Nasci, morei aqui, me formei aqui, sou formada em Direito, me formei no ano de 2012. Me formei, peguei a carteirinha, passei na OAB antes de me formar, me formei, peguei a carteirinha, mas naquela época eu não queria advogar. Na verdade, eu fiz a faculdade falando que eu queria prestar concurso público. E aí eu tenho que voltar um pouquinho na minha história, porque eu sou filha de um empresário. Meu pai, desde quando eu tinha 4 anos de idade, ele abriu uma empresa, ele trabalhava antes numa multinacional. Essa multinacional fechou, ele é formado em administração. Daí ele abriu uma pequena empresa, e ele teve essa pequena empresa a vida inteira, até o ano passado, que ele faleceu. Então, assim, durante 28 anos, ele teve uma empresa, então eu cresci com o pai, dono de uma pequena empresa dentro de casa. E minha mãe é professora concursada do Estado. Então, assim, eu era filha de uma pessoa, de um autônomo, dono de empresa, um empresário, e de uma pessoa concursada. E eu via as duas realidades. Por exemplo, o meu pai viajava com a gente de férias, Eu tirava férias da escola, viajava com os meus pais. A minha mãe ficava os 15 dias, 30 dias de férias com a gente. E meu pai ficava só os primeiros dias, às vezes a primeira semana, ou então ele ia e voltava só nos finais de semana, ficava com a gente e voltava aqui para Juiz de Fora, para a empresa dele durante a semana. Então, eram duas realidades completamente diferentes. Uma concursada, que muito embora ganhasse menos que meu pai ganhava, porque a gente sabe a realidade do salário de professor, principalmente professor de Estado, etc., mas era um dinheiro fixo, ela tinha uma estabilidade, ela tinha férias, ela tinha ali o 13º certo. E meu pai é empresário, ele tinha uma pequena empresa que ia bem, que ia crescendo, que foi o que nos sustentou, Sustentou a mim e sustentou o meu irmão. Eu estudei em escola particular, fiz faculdade particular, tudo graças a essa empresa do meu pai. Porém, eu via a correria, que era uma pessoa ali autônoma, um empresário, e eu falava que eu não queria ter essa realidade, eu falava que eu queria ter a realidade de minha mãe, eu queria ser concursada para ter essa estabilidade, para ter essa tranquilidade. E aí eu entrei na faculdade de Direito pensando em concurso. Falei, poxa, Direito é onde eu tenho a possibilidade de fazer mais concursos, então vou para o Direito e vou fazer concurso. Então eu passei os 5 anos da faculdade de Direito fazendo concurso. Os meus pais super me apoiavam, a única coisa que meu pai me falava era, já que você fez Direito, faz OAB, pega a sua carteirinha, mesmo que você não use, mesmo que você não queira ser advogada, você tem que ter a OAB. Então, eles me apoiavam para concurso, mas eu fiz a OAB. Tanto é que eu fiz a OAB ainda na faculdade, passei, peguei a carteirinha, mas não atuei. Antes da faculdade, na verdade, desde o segundo período, eu trabalhava na empresa do meu pai, então, assim, comecei como secretária, passei para a parte ali de analista, fiquei durante a faculdade toda fazendo esses serviços, assim, mais administrativos. Quando eu me formei, eu assumi a parte jurídica também. Meu pai tinha um advogado contratado externo. Com a minha formatura, eu assumi as questões jurídicas ali da empresa. Então, assim, eu fui criada dentro de uma empresa e minha primeira atuação foi no direito empresarial ali, atuando para o meu pai. Só que, paralelamente a isso, eu estudava para concurso. Eu estudei para concurso, eu me formei em 2012. De 2012 a 2014, eu fiquei basicamente só trabalhando com meu pai. E naquela coisa de, faz o concurso que aparece, não estava tão focada em concurso. E aí, em 2014, eu comecei a estudar para auditor da Receita Federal, ainda trabalhando com meu pai. Eu nunca deixei de trabalhar com meu pai nesse período. Só que aí eu comecei a estudar focada, sabendo o que eu queria, etc. Porém, depois de um tempo estudando, eu comecei a analisar a minha realidade, eu comecei a pensar no meu futuro. E tudo que eu pensava assim, como eu quero estar daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, nunca estava ligado ali à ideia do concurso público, da estabilidade, de auditora, principalmente porque eu estudava para auditora da Receita Federal. E só um parênteses, não teve prova durante o período que eu estudei, eu comecei a estudar em 2014, teve uma prova, assim, 15 dias depois que eu comecei a estudar, depois não teve mais prova, foi ter prova esse ano, ou vai ter, não sei, perdi o contato, mas não teve, daí eu estudava para fiscal municipal, fiscal estadual também, mas meu sonho era Receita Federal, que não teve a prova.
Mas eu pensava na realidade da pessoa que ia passar no concurso federal, se fosse o caso, ia morar em algum cantão, porque quando a gente passa ali, você vai para um cantão, depois que você começa a ir para os outros lugares. E ali os planos que eu fazia, as ideias que eu tinha do que eu queria para mim, não estavam muito alinhadas com essa perspectiva de ser concursada federal num órgão de fiscal. E aí eu comecei a analisar as pessoas que eu admirava, as pessoas que eu falava, cara, eu queria muito ser igual fulana, queria ser muito igual ciclana. Todas essas pessoas eram empresárias, todas essas pessoas eram empreendedoras, donas do próprio negócio. E aí eu tive um estalo, eu falei, cara, concurso não é para mim. Eu não vou ser feliz, eu vou ter uma estabilidade, vou ter um salário ali certo todo mês, vou ter férias, vou ter 13º, mas e aí, eu vou estar realizada? Será que eu vou aguentar fazer isso durante 30, 35, 40 anos, sabe-se lá quando a nossa geração vai aposentar? Isso tudo começou a martelar na minha cabeça, foi aí que eu decidi que não ia fazer mais concurso. Até essa época eu trabalhava com meu pai ali no jurídico da empresa, né? Só que eu falei assim, eu vou sair e vou advogar de verdade, vou conhecer o mundo ali, vou advogar porque eu nunca advoguei. Eu trabalhava ali com meu pai, eu ficava cuidando de uma parte administrativa da empresa, pegava as questões jurídicas da empresa, só que a empresa dele era pequena, não tinha muitas questões jurídicas, então eu ficava muito no administrativo. E eu falei, não, vou sair daqui, não vou estudar para concurso, mas eu quero ser 100% advogada para eu ver qual vai ser. E uma coisa que eu sabia que eu não queria, que eu não gostava, não gostava sem nunca ter testado, mas eu nunca me interessei muito, foi no contencioso, a parte de processos da advocacia. Porque eu sou uma pessoa muito resolutiva. Eu sou uma pessoa que você me dá o problema, eu gosto de resolver o problema o mais rápido possível e te entregar a solução. Eu sou muito de problema, solução. E o contencioso, essa solução não depende muito do advogado, principalmente a questão temporal. O advogado faz a parte dele, desenvolve a parte dele, vai para o judiciário, né, vai para a justiça, e ali ele não tem controle mais do tempo, de quanto tempo vai demorar, em qual resultado que vai chegar, não depende muito dele e ele perde esse controle temporal. E isso é algo que me dá muita ansiedade, me dá uma angústia muito grande por conta desse meu perfil de ser problema, solução, ser rápido assim. Então eu falei assim, cara, eu não quero contencioso. Na época, o meu noivo, que hoje é meu marido, ele trabalhava no consultivo, ele ainda trabalha até hoje, mas ele trabalhava ali no consultivo, no jurídico de uma empresa. E eu gostava do papel que ele fazia, do trabalho que ele fazia. E aí ele saiu do cargo que ele estava, ele foi assumir um cargo de coordenação naquela empresa, e eu entrei na empresa, vago essa empresa, ele me falou, ele me indicou lá, e eu entrei nessa empresa para o jurídico dessa empresa na parte consultiva. Então, ele saiu ali do consultivo, eu entrei no consultivo, e aí eu operei nessa empresa como advogada consultiva, e ali eu falo que foi um momento da minha vida que eu entendi o que eu queria ser. Naquele momento, eu entendi que eu queria ser do consultivo. Nessa empresa, eu até tive uma experiência no contencioso, porque teve uma hora que o jurídico ficou muito enxuto, e aí a gente teve que acumular funções durante alguns meses. Fiz um contencioso, tive a certeza de que não era para mim mesmo, né? Porque até então eu nunca tinha testado, mas ali naquele momento eu tive certeza que não era para mim um contencioso, mas me apaixonei pelo consultivo, vi que era aquilo que eu queria, eu conseguia dar resolução para as coisas, eu conseguia resolver os problemas, apresentar soluções, e era aquilo o meu sonho. Me encontrei ali na profissão dentro de uma empresa, trabalhando no consultivo. Na época que eu estava no jurídico interno dessa empresa, essa empresa é uma companhia de capital, e ela estava passando por alguns processos para liberar ações no mercado, né, no IPO, e outros processos para pegar créditos no mercado, e começou a ser exigido que ela estivesse adequada à LGPD. A LGPD ainda não estava em vigência no país, mas por conta dessas operações de mercado que ela ia participar, algumas diligências exigiam que ela já tivesse uma conformidade com a LGPD por causa do GDPR, né, por causa das normas exteriores. E assim, a empresa teve que contratar um serviço de consultoria externo para se adequar à LGPD. E eu, no jurídico interno, fui muito demandada, na verdade, todo jurídico foi muito demandado, questão de documentação, questão de análise de documentos, questão de fluxo de dados. A gente foi bastante demandado por essa consultoria, e aí eu pude participar de forma interna, de dentro de uma empresa, de um programa de adequação. Foi o primeiro programa de adequação que eu vi na prática, que eu participei, mas eu estava do lado de lá, eu estava do lado da empresa, porque eu estava representando a empresa enquanto jurídico.
E ali eu vi a força da lei, eu comecei a me interessar pela lei, eu comecei a me interessar pelo impacto da lei e pela efetividade, pela eficácia que ela trazia pela empresa. Eu me interessei e eu gostei da lei justamente por conta dessa visão interna. Eu vi o que a lei promovia, o que ela transformava na empresa. E aí eu super me interessei pela LGPD ali na empresa, mesmo não estando atuando, porque essa consultoria que veio até para servir, para prestar o serviço de DPO, então você não ia ter espaço para o jurídico ali interno trabalhar com a LGPD, mas por conta das adequações que a gente estava passando, do que tinha que mudar na prática, etc., eu comecei a estudar LGPD e me apaixonei. Falei, cara, um dia eu quero trabalhar com isso, quero muito isso tem uma força muito grande. Comecei a estudar o GDPR, comecei a ver os casos lá fora e me interessei ainda mais. Nesse período que eu estava nessa empresa, né, que estava nesse jurídico interno, eu tive um problema pessoal e pedi para sair do jurídico interno. Só que foi um problema pessoal assim que aconteceu e eu pedi para sair assim meio que do dia para a noite, né? Cumpri o aviso prévio, mas foi meio do dia para a noite, sem ter aquela reserva de emergência, sem me preparar, sem nada. Pedi demissão, saí. Então um dia eu estava empregada, cumpri aviso prévio, estava desempregada, sem reserva de emergência, tinha uns 2 ou 3 meses de salário ali e meu salário não era muito alto. Então, assim, me vi no mercado e pensando, cara, o que que eu vou fazer agora? Já tinha decidido que eu queria o consultivo, já tinha encontrado na advocacia, então eu queria advogar, queria consultivo. Só que no início da nossa conversa, eu falei para vocês que eu sou de Juiz de Fora, uma cidade do interior de Minas, de 500 mil habitantes, e uma cidade que não tem muito espaço para advocacia consultiva. Eu tive essa experiência nessa empresa que eu trabalhei e foi excelente, mas ela é uma das poucas empresas que tem um consultivo interno que presta um serviço de consultivo. Tanto é que quando eu me formei lá em 2012, eu nem sabia o que existia a possibilidade de trabalhar como advogado consultivo. Porque lá em 2012, na minha faculdade, você tinha 2 caminhos. Ou você ia para o concurso público, ou você ia ser advogado de contencioso. E aí, agora, nesse momento, né, quando eu pedi para sair da empresa, minha cabeça se abriu porque eu queria consultivo, eu comecei a procurar vagas e eu vi que não tinha como eu trabalhar, prestar esse serviço internamente numa empresa, porque não tinha vagas, né, nas outras empresas. Eu poderia prestar esse serviço indo para um escritório, porque a maioria das empresas que tem aqui, que tem consultivo, elas contratam um escritório de fora, não tem o serviço interno igual tinha nessa empresa que eu trabalhei. Mas aí eu comecei a ver ali as oportunidades nesse escritório, salário, etc. Eu falei, não, se é para eu começar ali por baixo mesmo, para ralar para caramba, vou abrir meu escritório. E assim, basicamente do dia para a noite que meu escritório surgiu. Óbvio que eu sou uma pessoa privilegiada, né, ciente dos meus privilégios, então assim, eu pude tomar essa decisão de sair da empresa de dia para a noite, quero abrir meu escritório, porque eu tinha uma base, pessoas me dando suporte. Meu marido, na época era noivo ainda, mas a gente já estava com casamento marcado. Meu pai, então, assim, eles me davam suporte, me apoiavam. Então, eles bancaram essa escolha para mim. E quando eu falo que eu abri meu escritório, resolvi, vou abrir meu escritório, é home office, tá, gente? É em casa. Só foi a decisão mesmo de vou abrir meu escritório, mas não tinha estrutura física. Essa estrutura que vocês estão vendo que é do meu escritório veio esse ano, 2023. Então, assim, foi de casa mesmo. E foi essa decisão mesmo, vou abrir meu escritório. Mas quando eu decidi vou abrir meu escritório, eu pensei, cara, o que que eu vou fazer? Quero atuar no consultivo, quero consultivo empresarial. Ok, já tinha decidido a minha área, sabia que eu gostava muito de direito empresarial, gostava dessa parte preventiva, gostava de advogar para empresas, já tinha essa experiência. Ok, isso já estava definido. Só que quem já advogou, já tentou advogar para advocacia empresarial, e principalmente em cidade pequena, sabe que o buraco é mais embaixo. Os escritórios que atuam com as empresas que tem aqui são escritórios de anos, de renome no mercado. Eu estava começando ali, eu era uma Zé Ninguém no mundo jurídico ali, no mundo da advocacia, porque eu tinha trabalhado ali na empresa, mas eu nunca tive um escritório, nunca tive um nome forte na advocacia. Então eu era uma Zé Ninguém e eu não ia conseguir prospectar nas empresas aqui. Eu tinha meu primeiro cliente, que era o escritório, a empresa do meu pai, mas uma empresa pequena, que tinha poucas questões jurídicas, etc. Mas era o meu primeiro cliente só. E aí foi que eu fui parar nas redes sociais, que eu fui começar a produzir conteúdo, porque eu falei, cara, eu preciso prospectar.
e como prospectar sendo advogado numa cidade no interior, rede social. E aí eu abri um @adv, Letícia Cel, ou Letícia Cel ADV, não sei, mas sem saber que área assim, específica, que nicho específico eu ia. Vou prestar serviço, consultoria para empresas. E foi lá que eu comecei a seguir uma que hoje ela nem atua com LGPD, que é a Mariana Toledo, a Mari de Toledo, mas na época ela atuava com LGPD, hoje ela está no marketing digital, e ela produzia muito conteúdo falando de LGPD, e aí eu me conectei com ela, me identifiquei com o jeito dela, gostava da forma que ela falava, e me inscrevi numa semana gratuita de eventos que ela iria produzir para lançar um curso. Porque eu já gostava de LGPD, eu falei, vamos ver o que ela fala. E ali ela falou de LGPD, ela falou de marketing digital, de produção de conteúdo. Foi uma semana assim, de lives que abriram minha cabeça e que me orientaram a querer LGPD. Depois daquela semana de lives, eu fechei o curso dela, né? Foi o primeiro curso mesmo que eu fiz de LGPD, porque antes eu só tinha lido livros, lido algumas coisas, na época eu estava na outra empresa, né? Mas foi o primeiro curso que eu fiz que chamava LGPD 4.0. E ali eu tive certeza que eu queria isso para mim, que eu ia atuar com empresas, mas que o foco ali, o nicho principal ia ser a adequação LGPD. Eu vi ali na LGPD, desde a época da empresa, na verdade, mas eu vi ali a força do impacto que a lei tem, me apaixonei, virou assim, minha cabeça. Quem me conhece sabe que eu vou abrir a boca e vou falar sobre proteção de dados em algum momento da nossa conversa. E aí eu comecei a estudar LGPD, comecei com esse curso, depois fiz alguns cursos da OAB, fiz vários cursos que eu ia encontrando pela internet, sim, vários. E depois, para o final, eu fiz uma pós, né? Fiz um LLM da Fundação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, com a Faculdade de Direito de Lisboa, que aí expandiu mais minha cabeça, porque eu tive uma aplicação direta de LGPD comparado com o GDPR, e assim, foi sensacional. Então, toda a minha parte teórica foi criada nesse tempo que eu abri, né, o meu escritório em casa, que eu falei, vou ter um escritório. Só que nesse início ali do escritório, né, do que eu abri meu escritório, eu não tinha clientes, nem empresa, tinha a empresa do meu pai, que foi também a primeira empresa que eu fiz uma adequação LGPD, mas eu fiz de graça. Falei, pai, eu preciso treinar, preciso ver como é que é, deixa eu fazer aqui, vou fazendo no meu tempo, não precisa nem me pagar, porque eu estava à toa, né, não tinha cliente, fiz de graça na empresa dele, mas eu precisava de clientes porque eu precisava pagar a conta, né? Eu tinha ali a minha reserva de 2 meses de salário, eu tinha meu pai e meu marido me dando suporte, mas eu não podia viver às custas deles para sempre. E daí eu comecei a ter os primeiros clientes empresa, porque uma pessoa foi me indicando, outra pessoa foi me indicando, mas não para o serviço da LGPD. Porque ali na época, a gente está falando de 2020, quando a lei entrou em vigor, a LGPD era mais novidade do que é hoje. Então, assim, ninguém me procurava para saber de LGPD. As pessoas viam meu conteúdo, porque eu comecei a produzir conteúdo à medida que eu fui fazendo o curso da Mari. Eu comecei a produzir conteúdo, mostrando ali o que eu estava estudando, mostrando meus livros, meu material, bem amadorzão, mas as pessoas gostavam do meu conteúdo, mas ninguém queria saber de LGPD. Me procuravam para fazer um contrato para a empresa, me procuravam para fazer, sei lá, para analisar alguns documentos, para fazer uma diligência, toda voltada para a área empresarial, nada na área da LGPD. E aí eu vi nesses clientes a primeira oportunidade de oferecer serviços de LGPD, porque eles eram empresas, eles já eram meu cliente, eu podia oferecer para eles, eu podia prospectar, porque eu não estava indo contra a OAB, não estava indo contra ninguém, uma vez que eles eram meus clientes. E aí foi o primeiro erro que eu cometi, assim, na prospecção da LGPD, e é um erro que eu quero bater muito, tanto nessa semana nossa de prepara, que nossas semanas a gente prepara, quanto no programa de aceleração. Eu não fazia uma apresentação efetiva da LGPD e eu não fazia uma venda efetiva. O que eu fazia? Vendia LGPD, programa de adequação LGPD, para todo mundo, aquele programa completo com as 6 fases. Eu sentei com uma imobiliária, que é meu cliente, ofereci o programa de adequação completo. Sentei com uma loja que vende carros usados, ofereci o mesmo serviço. Sentei com uma farmácia pequena de manipulação, ofereci o mesmo serviço. Com uma clínica de estética, ofereci o mesmo serviço. Clínica médica, para todos eles eu oferecia programa de adequação à LGPD 6 fases, fechado. E aí o cliente às vezes virava para mim e falava assim, mas é porque agora eu estou precisando só de uma política de privacidade ou de uma adequação de documento. E eu falava, não, porque isso não adequa a sua empresa de fato, você não pode fazer isso, sua empresa não vai servir para nada esse documento.
a sua empresa tem que fazer o programa adequado da LGPD, o programa completo. E esse foi o meu erro, porque eu fui falando não, 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 porque, né, eu achava que eu só podia vender o programa completo, e falando não, 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 e fechando portas, e aí, ok, eu fechava a porta, ele ia, batia no outro que fazia a política de privacidade, ele batia no outro que fazia o contrato que ele queria. Com isso, eu acabei fechando portas de possíveis clientes que já estavam ali no meu rastro, mas por eu ter falado não, por eu não ter tido uma estratégia de venda ali, uma escutativa e tido uma estratégia de venda, eu fechei portas. E esse é um ponto que eu vou bater muito no programa de aceleração LGPD da prática. Porque o que eu quero com o programa? Eu quero pegar a prática toda, eu quero pegar todos esses meus erros que eu cometi na prospecção de cliente, na venda dos produtos, de como falar de LGPD, e também pegar os erros que eu cometi nas primeiras adequações que eu fiz. Porque, igual eu contei, a primeira adequação que eu fiz foi lá na empresa do meu pai. Cara, a empresa do meu pai era pequena, meu pai tinha 7, 8 funcionários. Eu demorei meses para entregar a adequação dele. O mapeamento foram meses, eu não conseguia fazer o mapeamento, eu não entendia, eu surtava, eu chorava, eu não queria mais fazer, eu desistia, eu fechava a planilha no Excel, eu fazia à mão, um surto. Depois que eu tinha tudo mapeado, diagnóstico, não entendia nada, não sabia o que fazer, não sabia que era risco, tudo era risco para mim, aquele surto queria implementar tudo de uma vez. Implementação demorou mais 300 anos, eu demorei horrores, e não só nessa adequação. Nas seguintes também, que eu fui aprendendo a conversar com os clientes, e mesmo com essa venda mal feita ali, sem estratégia, teve cliente que acho que por pena de mim, não sei, aceitou fazer o programa de adequação, porque aí eu coloquei também o preço lá embaixo, né, porque eu precisava pagar a conta, e queria trabalhar com LGPD, então coloquei o preço lá embaixo, aí alguns fecharam, e aí, assim, eu cobrava barato, ficava meses para fazer adequação, não conseguia fazer um mapeamento, surtava, falava que não queria mais, não conseguia conversar com TI, surto atrás de surto. Então, assim, foram anos, foram períodos dolorosos, né, para eu aprender a prática da LGPD, para eu aprender a vender LGPD. Óbvio que eles foram importantes para o meu crescimento, mas hoje eu entendo que se tivesse uma pessoa para me dar a mão, para me puxar, para me auxiliar, talvez teria sido mais leve. Eu não falo mais fácil porque todo início é um desafio, todo início é difícil, mas dá para ser mais leve, dá para ser mais tranquilo, dá para a gente fazer de uma forma mais tranquila. E é isso que eu quero com o programa de aceleração LGPD na prática. Eu quero ensinar vocês, eu quero explicar para vocês os erros que eu cometi para que vocês não cometam esses erros, para que o caminho de vocês seja mais rápido, para que o crescimento de vocês seja mais acelerado, mais rápido e mais leve. Então, é isso que a gente vai ver aqui no programa de aceleração. Ainda vou falar mais sobre o programa ao longo dos dias, eu vou divulgar alguns materiais para vocês, compartilhar alguns vídeos, conhecimento, etc., e vou dando mais informações ao longo do tempo. Mas eu queria me apresentar, queria contar um pouquinho da minha história, queria que vocês entendessem como eu cheguei até aqui. Um abraço e até o próximo conteúdo.